Senhoras e senhores, boa tarde. Nesse momento, damos início ao debate sobre os 90 anos do voto feminino no Brasil. Pedimos a gentileza de manter seus telefones celulares no modo silencioso. Em 2022, comemoramos 90 anos do voto feminino. Enquanto os homens começaram a votar no Brasil colonial em 1532, as mulheres só garantiram esse direito 400 anos depois, em 1932. Para marcar essa data tão importante, a Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados tem promovido ao longo do ano ações, eventos e debates sobre o enfrentamento à violência política e o aumento da participação de mulheres. Por isso, nessa tarde, realizaremos o debate sobre os 90 anos do voto feminino no Brasil, que conta com a participação das curadoras da exposição de mesmo nome, que será inaugurada em ato contínuo. Apesar de eleger a primeira mulher da América Latina em 1928, Alzira Soriano, como prefeita em Lages, no Rio Grande do Norte, o Brasil foi o segundo país da América Latina a estender às mulheres o direito ao voto, sendo o primeiro o Equador em 1929. Então, para falar sobre esse grande gap da participação das mulheres na política do Brasil, vamos à composição do dispositivo. Já está conosco a deputada constituinte Moema Santiago, que vai mediar esse debate. E convidamos para compor a mesa a curadora Angélica Calil, vencedora do Prêmio Jabuti de Melhor Livro de 2021 na categoria juvenil, com Amigas que se encontraram na história, que contou com ilustrações de Mariama Fonseca, que também fez as ilustrações da exposição. Convidamos para compor a mesa a curadora Ana Maria Prestes Rabelo, socióloga, autora e organizadora da obra 100 anos da luta das mulheres pelo voto, Argentina, Brasil e Uruguai, pelo Instituto E Se Fosse Você, em 2022. Convidamos para compor a mesa a professora doutora Tereza Cristina de Novaes Marques, autora do livro O Voto Feminino no Brasil, lançado pela Edições Câmara. Informamos que a ilustradora Mariama Fonseca, que também é parceira da Angélica Calil na história em quadrinhos Berta Lutz e a Carta da ONU, pela editora Veneta, precisou passar por um procedimento cirúrgico hoje e não estará presente conosco. Mas, caso queiram, o livro das convidadas, eles podem ser adquiridos ao final do evento e elas podem também autografar as edições. Se a deputada Jo Moraes permitir, que foi coordenadora da Secretaria da Mulher, uma das primeiras, eu gostaria também que a senhora compusesse a mesa. Passo a palavra para a deputada constituinte Moema Santiago. Boa tarde, amigas e companheiras e amigos. É uma honra estar aqui, não numa circunstância muito agradável, porque eu estou num tratamento aqui de uma crise ciática violenta, estou meio dopada, fui pega de surpresa, estava na minha agenda, mas eu achava que não podia vir, mas quando eu soube que a minha querida amiga, companheira e grande deputada Tereza Nelma estava impossibilitada e tinha pedido, a gente aguenta a dor e vem aqui marcar a presença. Até porque é um compromisso de luta, é um compromisso de vida, e estar numa mesa tão especial como essa, de mulheres tão brilhantes, escritoras e batalhadoras pelo espaço da mulher, pela democracia, é muito importante. Né? E se tem algumas conquistas que 33 foi a conquista do voto feminino, 34 foi a posse da Carlota como primeira deputada. E de lá para cá eu vou lembrar vocês um pouquinho, porque eu estou trabalhando em cima da minha tese para transformar, eu fiz um curso de Direitos Humanos e Direitos Sociais, e minha tese é sobre as mulheres constituintes. Muito interessante. E
Na Constituinte, nós não éramos 5%, nós éramos 4,9%. Fomos 25 deputadas, 26 deputadas eleitas, uma assumiu no dia seguinte se licenciou, que foi a deputada Beth Mendes, que preferiu ser secretária da Cultura em São Paulo. E 4,9%, nós passamos por essa última legislação, nós chegamos a 15%. Né? E atualmente, hoje, qual é o percentual que for eleita? Quem é que sabe? Ninguém sabe? 18%, quer dizer, nós não chegamos em 30 anos, 33 anos foi feita a Constituinte, em 33 anos nós não conseguimos chegar, crescer mais do que 20%. Né? Quando a gente vê as citações que a Yara fez ali do espaço das mulheres conquistado na Argentina e em outros países, a gente vê o quanto de atraso nós estamos. Né? E isso é proposital, né? Porque ao longo da história da luta das mulheres, da história do Brasil, você vê a subestimação e, sobretudo, a manipulação, que agora está no auge, de confundir os valores para poderem derrubar. Então, meu primeiro compromisso com vocês seria daqui sair um compromisso, uma carta, entende? Não ao fascismo, não passará, entende? A tentativa antidemocrática de rasgar a Constituição Social. Constituição Social que foi importante para os brasileiros todos e para as mulheres também. Né? Todas as conquistas sociais foram muito batalhadas e muito discutidas na Constituinte. Eu diria até que houve assim, um aspecto muito interessante. Nós passamos assim... Está ouvindo aí atrás? Agora, não? Alô? Está ouvindo? Tá, agora tá? Tá. Eu diria que... O que eu estava falando? Eu diria que o compromisso das mulheres ele foi muito articulado, muito pensado e trabalhado. Nós passamos basicamente uns 6 meses tomando chá, almoçando e conversando, até fazermos uma corrente de todas. Tínhamos divergência de alguns valores, mas todas entendíamos, de todos os partidos, de todos os segmentos sociais, nós entendíamos que a luta da mulher era uma questão suprapartidária. Todos os partidos eram machistas, em maior ou menor grau, entende? E depoimento histórico e testemunho aconteceram durante esse período que comprovou. Né? E no momento que foi feita essa corrente, o entendimento de que a luta da mulher, tinha gente que queria colocar a questão do aborto, e a gente entendia que não, a questão do aborto não cabia, era uma decisão da sociedade brasileira e não nossa. Né? Mas era importante você ter posições que abrissem e fizessem com que as mulheres avançassem. E nós conseguimos isso pela unidade da bancada da mulher. Né? Então, a bancada da mulher independente, uma ser de movimento sindical, era uma bancada que tinha, por exemplo, 3 filhas de ex-presidentes da República. E tinha uma coisa muito interessante, que eu destaco bastante na minha tese, que era a bancada do casal 20. Isso aí é uma coisa muito interessante, que é o seguinte: o governador, que normalmente foram todos os homens que depois foram eleitos senadores e senadores do Centrão, suas esposas eram primeiras-damas, e como primeiras-damas, elas tiveram contato com a realidade social. E aí o que aconteceu durante a Constituinte? Todos os casamentos dos casais 20, que eram 11 ou 12 casais, se desmancharam. Deram um divórcio mesmo. O único que divorciou-se há alguns anos e depois voltou foi o da Rita Camata. Mas todos foram porque as mulheres avançaram muito mais. A vivência social do cotidiano
da falta de saneamento, da falta de educação, da falta de assistência médica, da falta de cultura popular, tudo isso, entende, das condições sociais, as condições salariais, condições de trabalho, fizeram com que todas essas deputadas se separassem. E todas elas, a razão foi, umas dizem que não, foi, mas a gente sabe perfeitamente que foi por causa da votação. Daí, inclusive, o doutor Ulisses, em vários momentos da Constituinte, fazia o destaque da atuação da bancada feminina. E isso foi possível porque a gente criou a solidariedade, um autoconhecimento e uma atenção mais maciça em conjunto das mulheres deputadas da sua própria condição, da sua própria eleição, né? E acho que se avançou, foi importante. Eu até chamaria a atenção, não sei se vocês estão acompanhando, eu me senti muito orgulhosa em dois momentos da minha vida. Uma foi no julgamento do caso da condenação do assassino da deputada Cici Cunha, em Alagoas, que eu acompanhei 2 vezes, tive que ir a Alagoas lá. E lá, num determinado momento, na defesa, o promotor fala sobre o papel da Constituinte, do Ministério Público, e cita a Constituinte explicando como é que se chegou àquele ponto que realmente foi condenado o assassino da Cici. E eu disse, meu Deus do céu, eu participei, eu fiz isso. E agora, nesse programa, que é um programa elementar, um programa didático, que é o Brasil em Constituição, que é apresentado pela Globo News, que está fazendo um resgate da história social da Constituição. Então, você vai vendo salário, saúde, educação, cultura, política econômica, direitos trabalhistas, né? O quanto isso ameaça as forças atrasadas, as forças retrógradas, entende? E há tentativas descaradas, que não é de hoje, mas que estão se achando com orçamento secreto, fizeram uma bancada vergonhosa, a lá fascismo, que querem rasgar a Constituição. Então, eu pediria que saia daqui um pronunciamento contundente, entende? Que não ao fascismo, não ao rasgar, vão manter a Constituição social, né? Eu acho que esse é um compromisso de todas nós, independente de partido, independente de posições ideológicas, entende? Isso é um problema de dignidade humana, de humanidade, né? Então, eu acho que isso aí é essencial. E quando você pega esses dados, né? Na nossa época, a gente brincava e dizia assim, não tem uma mulher de $1 milhão. Qualquer deputado federal, na época, se elegia com 1, 2 milhões de dólares. Mas não tinha nenhuma mulher para ser eleita. As mulheres que foram eleitas, ou elas representavam um segmento social, tipo a BNEC veio com a luta pelo salário das empregadas e o reconhecimento do trabalho doméstico, das empregadas domésticas, entende? As jornalistas como Cristina Tavares, entende, pelo movimento sindical, as deputadas que foram primeiras damas, que assumiram o compromisso social de modificar e fazer justiça social no Brasil, né? E outras, quer dizer, o importante é que houve essa unidade e essa compreensão de que não era mais para retroceder, nós teríamos que avançar. Avançamos, estamos avançando, mas cá para nós estamos avançando a passo de cágado. Quer dizer, em 30, 40 anos, a gente só cresceu menos de 20%, é muito pouco, né? E esse é um momento decisivo, né? É um momento decisivo que não pode ter retrocesso, né? Então, disponho aqui a responder algumas perguntas de vocês, entende? Que estamos esperando mais 2 deputadas, né? Elas não chegaram, eu posso ficar aqui um pouco mais, para quem que eu passo a palavra ou abro o debate. Como é que faz, Yara? Deputada, ou eu posso chamar, que é o que a senhora preferir, se a senhora quiser também, a deputada Jo Moraes.
Vou passar a presidência, então, para a Jo Moraes e ficar um pouquinho para ouvi-la, que eu sempre aprendo muito com ela. Boa tarde. Eu queria dizer que é uma alegria muito grande estar com vocês num momento tão significativo. Creio que, enquanto primeira coordenadora da bancada feminina, é uma conquista institucional fundamental diante dos parlamentos de outros países. Eu me sinto muito lisonjeada de ter, por coincidência, estar aqui presente neste evento. Neste sentido, para iniciar os debates, eu convido para fazer uso da palavra a curadora Angélica Calil, com a palavra e as contribuições que ela nos permite. Boa tarde a todos. Hoje eu estou muito honrada, muito feliz de estar aqui. Eu acho que a gente está vivendo um momento histórico e a gente precisa entender que as mulheres têm que estar também nos espaços de decisão política. A gente vê, né, no mundo e no Brasil a falta que a mulher faz, e quando a mulher está presente nesses espaços, a diferença que faz também. Hoje eu estou aqui muito mais assim para ouvir, porque essa mesa é uma referência para mim, tanto as deputadas como a historiadora, a Tereza e a Ana. Para mim, elas são fontes de pesquisa, eu me inspiro muito nelas também. E eu queria só falar um pouquinho do meu trabalho na curadoria da exposição, porque eu achei muito emocionante fazer esse trabalho, ver como as mulheres que vieram antes da gente, elas foram pavimentando o caminho, e agora a gente pega isso e continua pavimentando para as próximas, né? E aí eu queria dar um depoimento pessoal, que hoje, quando eu entrei aqui, eu fiquei muito emocionada, eu estou ainda, porque eu lembrei da minha avó, que participou do movimento de anistia no Rio Grande do Sul. Ela é signatária da Carta de Lisboa, né, que fundou o PDT. E ela é muito pouco lembrada. O meu avô, né, que era um médico, também que tinha participação política lá no Rio Grande do Sul, ele é muito mais lembrado do que ela. E ela foi muito mais atuante do que ele, né? Então, eu estou aqui pensando muito na minha avó hoje, como ela ficaria feliz de me ver aqui, e como ela estaria engajada hoje nesse movimento contra o fascismo, né, e pela democracia. Então, é isso. Eu convido todo mundo para ir, né, ver a exposição e entender essa emoção que eu tenho, né, de ver ali as mulheres que vieram antes da gente. Eu queria que você dissesse o nome da sua avó, claro, para que possa ser registrada aqui a importância, a contribuição histórica. Cara, olha como a gente não fala, né? Nem mesmo nós mesmas a gente dá os nomes, né? A minha avó se chamava Lígia de Azeredo Costa. A Lígia de Azeredo Costa, que tão bem produziu a sua história, que lhe trouxe até que esse momento. Nós passamos a palavra à curadora Ana Maria Prestes Rabelo, que escritora, estudiosa, feminista, socialista, e que dá importante contribuição desde o período em que eu era coordenadora da bancada feminina. Com a palavra, Ana Maria. E que bom a sua contribuição. Obrigada, Jo. Quero agradecer, então, de novo, a deputada Jo Moraes, que está presidindo a mesa, a querida deputada Moema São Tiago, que é a nossa referência quando a gente pensa nas mulheres que foram as nossas bravas constituintes. Quero agradecer muito a parceria da Angélica, e estou feliz a gente se conhecer pessoalmente aqui hoje, só conhecia pelas redes e pelo trabalho. E minha professora, orientadora, mestra, nossa guia, professora Tereza, que foi através dela, inclusive, que eu cheguei nesse lugar de pesquisadora, de estudiosa sobre o papel das mulheres
brasileiras na política. Hoje eu estou fazendo um doutorado na História, na UNB, e a professora Tereza é a minha orientadora, e eu fico pensando, Angélica, que ela foi uma espécie também de uma guia nossa, né, durante a preparação dessa exposição. Queria aproveitar para dizer algumas coisas. Primeiro, só dessa exposição estar acontecendo é uma vitória, né? E só quem montou ela sabe disso. Não foi fácil, não tem sido fácil. Então, só dela estar acontecendo já é uma vitória. Nós viramos o fim do ano passado, parabenizar a Yara, inclusive, todo mundo da Secretaria da Mulher também, deputada Tereza Nelma, que não está aqui hoje, mas que foi também a coordenadora de todo esse trabalho. Nós praticamente viramos o final do ano passado, né, de dezembro, janeiro, né, trabalhando na montagem dessa exposição. Ela não é uma exposição fácil de ser feita. Eu acho que as pessoas imaginam que a pesquisa sobre tudo que as mulheres fazem é mais difícil. Encontrar o que as mulheres falaram, fizeram, deixaram, é muito mais difícil. Nós não estamos nos registros. São muito... Acho que a professora Tereza pode até falar melhor do que eu sobre isso, mas é um esforço ainda maior quando você vai contar a história das mulheres, e especialmente na política. Porque a política é o lugar do homem, ela foi feita pelos homens para os homens. Até para a gente ter essa exposição aqui hoje, a gente enfrentou isso. Pela época que está sendo a exposição, o jeito que está sendo a exposição, teve embate, teve luta. Tudo da mulher tem luta. Até para a gente contar a nossa história, tem muita luta. Até para a gente registrar nos livros de história, tem muita luta. Fazer um parênteses aqui, eu tenho um livro infantil sobre o Dia Internacional da Mulher com as minhas filhas, a Mirella. Tem um trechinho do Mirella que a gente fala. A Mirella é uma menina, ela está contando uma história sobre o Dia Internacional da Mulher, e ela pergunta assim, será que a mulher se esconde das páginas da história? Ou será que são os homens que não dividem a vitória? E aí ela vai contando como que ela descobre por que existe um Dia Internacional da Mulher. Então, eu queria dizer isso, deixar isso registrado. A exposição está muito bonita. A nossa ilustradora, que infelizmente não está aqui, que é a Mariama Fonseca, eu recomendo muito que procurem o trabalho dela. O trabalho dela é lindíssimo, ela é uma ilustradora de mão cheia. Eu acho que ela conseguiu transformar em imagens. Até agradecer também o pessoal do Instituto Avon que está aqui, está nos escutando, e eu acho que percebeu bastante isso. A Mariama transformou em imagens todo aquele conteúdo tão difícil de a gente, às vezes, conseguir passar. Outra coisa, muito do que nos guiou, eu falo como pesquisadora, falo como cientista política, falo como historiadora e falo também como militante. É possível que a gente ainda encontre erros na exposição. A gente pode encontrar erros, às vezes de uma data, às vezes de um nome, ou alguém que faltou, porque a história das mulheres na política é algo vivo, é algo que ainda está acontecendo, é algo que está sendo contado. E a nossa exposição, ela é parte dessa história, ela está sendo contada. E a gente, inclusive, fica torcendo para que tenhamos mais pesquisadoras, para que a gente tenha investimento para a pesquisa, para que a gente tenha investimento para a gente descobrir mais a história das mulheres. Muito do que vocês vão encontrar na exposição está nesse livro, se chama 100 anos da luta das mulheres pelo voto, porque antes de 1932, antes do Código Eleitoral, teve muita luta. E muita luta desde o século XIX. A gente pode pegar desde sempre nesse Brasil, teve luta das mulheres, né? Desde as mulheres indígenas, as nossas primeiras mulheres violentadas, exploradas nesse país, as mulheres africanas que foram roubadas do seu país para serem escravizadas no Brasil e que aqui, por tanto tempo, resistiram e ainda hoje resistimos juntas aí, e reconhecimento cada vez maior, felizmente, à luta das mulheres remanescentes do que foi o absurdo crime da escravidão no Brasil. E as mulheres
que vieram depois, as mulheres do século XIX, como Manísia Floresta, e as mulheres que vieram na segunda metade do século XIX, como a Leolinda Daltro, que vira o século em luta, e as mulheres que vieram depois, como a Berta Lutz ou a Almerinda Gama, e aí é que eu vejo uma especialista em Almerinda Gama, que também nos ajudou muito, a Cibele. Então, gente, muito disso está nesse livro. Esse livro eu organizei. Nós temos aqui autoras de capítulos desse livro, a professora Tereza, a Cibele, que está aqui. Aqui de Brasília também tem a Flávia Biroli. É um livro que ele é prefaciado pela presidenta Dilma, pela Flávia Biroli, aqui da UNB, tem vários artigos. É um livro que foi diagramado e editado pela Manuela Dávila, que já foi deputada federal aqui dessa casa, foi candidata a vice-presidente do Brasil em 2018. Então, muito do que vocês vão encontrar na exposição também pode ser encontrado nesse livro, que é um livro que conta também pedaços dessas lutas. Então, você vai ter aqui um pouco da vida da Almerinda Gama, você vai ter aqui um pouco da vida da Leolinda Daltro, você vai ter um pouco do que foi a trajetória da Berta Lutz, você vai ter o que foi a questão, a participação das comunistas e dos comunistas, ali nos anos 20 do século passado, inseridos ou não nessa luta, por quê? Você vai encontrar por que existe racismo dentro do movimento sufragista, por que o movimento sufragista, em muitos momentos, foi identificado como um movimento feito por uma elite urbana branca e que tinha acesso aos palácios, que tinha acesso aos espaços do poder. Então, você vai encontrar muitas coisas nesse livro que estão ali nessa exposição. E a nossa torcida é, primeiro, que a exposição ela realmente ilumine, né, esse caminho de busca do entendimento de por que hoje, 100 anos depois, como a deputada Moema falou, nós ainda não somos nem 20% aqui nessa casa, nós somos pouquíssimas nos executivos estaduais, nos municipais, em todos os espaços de poder deste país. 100 anos depois dessa luta, nós ainda estamos excluídas, de forma bastante forte ainda, dos espaços de poder no Brasil. Então, essa exposição ela tem essa cara e a gente espera que ela possa andar também por aí, apesar de a gente já estar mais no fim do ano de 2022, um ano complexo, um ano de eleições, e que a gente possa fazer essa homenagem a essas mulheres. As mulheres que há 100 anos atrás estavam, neste momento, se organizando na Federação Brasileira pelo Progresso Feminino e nas lutas sufragistas, e as mulheres que, há 90 anos atrás, puderam votar pela primeira vez, eleger nossa primeira deputada federal, a Carlota Pereira, e depois as nossas deputadas estaduais, a Antonieta de Barros, e tantas outras. Então, é isso. Obrigada. Nós agradecemos uma importante contribuição. Antes de passar a palavra para a próxima expositora, eu queria fazer um registro especial. A presença da deputada Moema Santiago é a expressão maior da determinação, da teimosia, da ousadia das mulheres. Ela se dirige a esta sessão numa contribuição histórica, em condições físicas difíceis, com ciático, portando cadeira de rodas, mas ela está aqui para dizer que nós resistiremos sempre. E não adianta botar obstáculos, que a sua presença, deputada Moema Santiago, trazendo a contribuição constituinte das mulheres, é a expressão de que nós venceremos um dia. Eu queria passar a palavra, agradecendo a Moema, passar a palavra e agradecer especialmente, no nome da Daniela Grelan, diretora executiva do Instituto Avon, a importante contribuição que vocês deram à realização dessa exposição. Os nossos parceiros, as nossas parceiras, são contribuintes decisivos para a nossa emancipação. Obrigada, Daniela. Muito obrigada pela menção. Quero agradecer à deputada Moema Santiago, ao gabinete da deputada Tereza Nelma, às incansáveis Samay e Yara, por fazerem acontecer essa exposição que nos enche de orgulho. E, mais do que isso, ela nos traz a lembrança coletiva que a participação equitativa das mulheres nos espaços de poder nunca foi um presente.
ela é resultado de muita luta. E, por meio dessa exposição, a gente pretende honrar a memória dessas mulheres. Mas não só honrar a memória daquelas mulheres, mas, por meio dessas imagens e dessas informações, convocar todas nós à reflexão, para que nós pensemos que o trabalho de manter, preservar, ampliar uma sociedade de fato inclusiva, de fato representativa, livre, equitativa, enfim, é um trabalho constante e cabe a nós escrever um capítulo dessa história. E essa exposição serve também para nos convocar a lembrar que o direito das mulheres passa pelo voto, passa pelas urnas. E, naquela época, assim como hoje, é importante que a gente se una para fazer com que as políticas que nos afetam no nosso dia a dia não sejam feitas sem a nossa voz, sem nós, sem as pessoas que experimentam as dores, os obstáculos e que têm as soluções, mas precisam expressá-las em espaços de poder. Ora, essa conquista ela é constante e essa exposição é uma forma de nos lembrar disso. Queria só concluir com uma curiosidade. Antes que a mulher tivesse direito a voto no mundo, há 136 anos atrás, a Avon surgiu como uma aposta nas mulheres. E sendo uma empresa que tem uma proposta de valor centrada na mulher, ela sempre teve como parte, digamos assim, do seu contrato social, essa posição como cidadã corporativa, que tem uma visão de uma sociedade livre em que as mulheres possam viver com acesso à segurança, à saúde e em seus próprios termos. É por isso também que a gente incentiva essa exposição. Muito obrigada. Nós agradecemos a contribuição e a sensibilidade, Daniela Grelan, e passamos a palavra para a nossa professora, doutora Tereza Cristina de Novaes Marques, pela importância da contribuição nesse momento e pelo que ela reflete, fazendo com que a gente possa desenvolver nosso pensamento em busca de novas perspectivas e novas etapas. Muito obrigada. Eu fico muito satisfeita em participar mais uma vez de alguma atividade promovida por essa casa que sempre acolheu as propostas que eu trouxe. Em 2016, eu fui curadora de uma exposição, depois de passar 10 anos recolhendo material, solitariamente, e consegui uma bolsa CNPq, ia no Rio, recolhia, fui aos Estados Unidos, reuni material também de lá, e aí cheguei aqui e propus uma exposição. Olha, eu tenho esse material aqui sobre a campanha do sufrágio. O que vocês acham da gente fazer uma exposição? E a Câmara me envolveu com carinho, com competência, mas foi um sucesso, ficou 4 meses aberta, em exposição, grande repercussão, mas não para aí, né? E concluída essa fase, eu cheguei para a editora da Câmara dos Deputados e disse: olha, eu tenho o roteiro da exposição e eu não quero colocar isso na gaveta. Eu quero o que você acha da gente converter esse roteiro num livro? E eu disse: eu quero escrever alguma coisa que meu filho leia. Meu filho, à época, estava no início da adolescência, e eu quero que ele entenda o que a mãe dele faz e dê valor. E aí a gente trabalhamos juntos e fizemos esse livro, A História do Voto Feminino no Brasil, e com uma proposta de ser um livro portátil, com ilustrações, com uma diagramação dinâmica, e é um sucesso. Enfim, é um sucesso mesmo. A gente recebe respostas de leitores do Brasil inteiro, professores que usam, e professoras que usam como apoio. E, então, na verdade, os 10 anos que eu passei acumulando material e que me proporcionaram escrever a biografia política de Berta Lutz, que é o primeiro trabalho que eu publiquei pela casa, e em segundo lugar, esse livro, Voto Feminino no Brasil,
eu fiz motivada por uma convicção de que o conhecimento histórico ele deve fazer parte da nossa cultura cívica e que a cultura cívica ela não deve fornecer apenas os elementos para o culto da pátria, da nação, uma belicosidade. Não, nós devemos ter uma afeição pelos nossos antepassados. Nós devemos construir um laço de respeito e de carinho por quem lutou por coisas que hoje nós usufruímos. Tá? E eu sempre achei que a gente devia se comunicar com a sociedade e com a juventude e dizer, vocês têm que cultivar a sua autoestima e, ao mesmo tempo, vocês têm que caminhar com respeito a quem já esteve aqui e preparou o caminho para você chegar nesse ponto. Tá? Então, me dá muita satisfação saber que os jovens responderam a essa proposta e abraçaram o livro circula. Mas, enfim, esse é só um ponto. Na verdade, a gente não termina nunca esse processo de construção de uma cultura cívica que valorize esse passado e que dê respeito a esse passado. Tanto assim é que a Angélica Calil, a gente compartilha há 5, 6 anos ou mais, em torno disso, que a gente compartilha informações em torno de Berta Lutz, e eu também tive a honra de participar do projeto da Berta Lutz na Carta da ONU, que também é uma dimensão pouco conhecida até mesmo no Itamaraty, da importância de Berta Lutz na redação da Carta da ONU na Conferência de São Francisco, em 1945, quando ali estava em discussão a redação do preâmbulo, e ela se uniu a outras ativistas da América Latina e propôs que um adendo que faz toda a diferença. Não se fará diferença ou todos serão tratados de forma igualitária, sem distinção de sexo e raça. Isso está no preâmbulo da Carta da ONU, é um princípio constitutivo do direito internacional, e isso está lá pela obra e pelo esforço da Berta Lutz e das outras ativistas que estavam atentas ao momento histórico. É preciso inserir isso. Tá? Ao fazer isso em 1945, ela estava reproduzindo algo que elas já tinham intuído nos anos 20, que a Constituição que havia para se trabalhar era uma Constituição redigida de forma ambígua, balizada em categorias que ninguém sabia direito o alcance. O cidadão, o brasileiro, sempre redigido no masculino, e na hora de as mulheres se apresentarem para se alistar como eleitoras, o juiz se refugiava na gramática e entendia que aquele texto ele se aplicava unicamente aos varões, aos homens. Então, cidadão se aplicava unicamente aos homens. Então, essa ambiguidade do texto constitucional, que lá na sua formulação, em 91, foi uma saída política para tirar do âmbito da Constituição, não marcar no texto da Constituição, uma negativa às mulheres que elas pudessem um dia vir a votar, tá? Mas ficou à mercê da interpretação casuística dos juízes. De modo que, lá por 1929, Mirtes Campos, a primeira mulher, uma das primeiras mulheres a se formar em direito e a exercer efetivamente a advocacia, escrevia em revistas jurídicas: olha, nós já tentamos de tudo. Nós já tentamos fazer passeatas, abaixo-assinado. Eu defendi teses em congressos jurídicos dizendo que não existe nada dentro do texto constitucional que impeça as mulheres de serem contempladas pela categoria cidadão, de se estender a elas também as prerrogativas que se estendem aos homens. E é preciso, portanto, uma intervenção política. Isso ela, de forma profética, vai escrever em 1929. Mas de onde vai vir essa intervenção política? Tá? Mal sabiam elas que a intervenção viria de uma forma muito confusa e atrabalhada, mas pelas mãos de um positivista
não kantiano, um saint-simoniano, que era o Getúlio Vargas, que podia ter vários defeitos, mas misógino ele não era. E tinha sempre um apoio e uma admiração muito grande da filha, e apoiou sua filha, Alzirinha Vargas, em toda a sua trajetória. Quer dizer, aí chega, eu construí aqui uma armadilha para mim mesma. Então o voto veio pelas mãos e pelo desejo e pela vontade de Vargas. Não, o voto foi negociado com ele. E havia, portanto, um impasse se o conceito de cidadão ia continuar ambíguo, havia um apego a essa formulação, porque havia muita resistência em se ampliar o sufrágio. Tá? E Vargas ouviu, de fato, as feministas se aproximaram dele e pediram: nós não queremos restrição por condição marital, mulheres solteiras, casadas, viúvas, isso não pode ser impedimento, tá? Porque havia quem defendesse que mulheres casadas não deveriam votar, porque elas estavam sujeitas à submissão ao marido. Não. Isso aí, o que acontece dentro do domicílio é uma situação, infelizmente, causada pelo direito civil. Mas os direitos políticos eles devem ser universais e aplicados a todos, com a restrição da alfabetização. Isso não teve quem desmontasse nesse momento. E isso já eliminava, tirava muita gente da possibilidade do usufruto dos direitos políticos. Mas o desfecho no Código Eleitoral, finalmente editado em fevereiro de 1932, é que não haveria distinção de condição marital. E a outra luta que veio no ano seguinte, quando chegou a oportunidade de consolidar no texto da Constituição o direito ao sufrágio, vírgula, sem distinção de sexo, e outras tantas, umas 3 ou 4 inserções dessa natureza, acesso a carreiras públicas, vírgula, sem distinção de sexo. É uma vitória, luta, efêmera. Logo veio a Constituição de 37, imposta, e lá a redação mudou, ficou ambígua, e as mulheres foram alijadas da possibilidade de se apresentar como candidatas, nem se inscrever poderiam nos concursos públicos. No Rio Grande do Sul, uma Sofia Galantenik, eu acho que é o nome dela, ela foi admitida como procuradora do Rio Grande do Sul, e em 1940, isso em 1938, em 1941, ela é exonerada, e a exoneração dela é explícita, por ser casada. E dali até que as mulheres pudessem concorrer em igualdade de condições às várias carreiras públicas, uns 30 anos mais adiante. Tá? E de modo que, se existem algumas carreiras públicas hoje que já estão bastante feminilizadas, como o direito, mas os postos de poder ainda estão assim subrepresentados, né? Ainda não estão, as posições de direção ainda não chegaram lá. Mas o fato é o seguinte: para nenhuma categoria, para nenhum grupo, essas coisas vieram fáceis e permanentes. Foram conquistas muito árduas e muito frágeis. Tá? Mas sempre houve o entendimento de que é preciso avançar um posto adiante. Então, se existe uma discussão constitucional, é um momento histórico, porque as constituições são sempre uma solução que a América Latina adotou para dirimir ou resolver seus conflitos políticos. Daí porque nós tivemos tantas constituições a cada mudança de regime, a Argentina também, outros tantos. Mas, enfim, é uma solução que se adotou entre nós, de fazer e refazer. E, se estamos refazendo, elas devem estar lá para fazer constar no texto e politizar a redação dos textos de que não se admite discriminação. Tá?
Então, são janelas que se abrem com muita dificuldade para que os interesses variados da sociedade se acomodem nesse texto. Então, essa leitura que a gente deve, uma leitura política do texto constitucional, do quanto ele é fruto de lutas de bastidores, mas são oportunidades preciosas para fazer constar esses interesses. Se eles serão totalmente preservados e observados, é uma outra luta. A luta da execução dos preceitos constitucionais. Mas é sempre um substrato a partir do qual a luta política acontece. Tá? Então, por isso, o meu agradecimento à deputada Moema Santiago, pelo seu esforço de ter participado da Constituição, que está durando até hoje, e o nosso compromisso, da nossa geração, é preservar o que vocês fizeram em 88, porque foi muito importante e é uma carta que reflete as aspirações da vida social brasileira. Então, meu agradecimento e uma salva de palmas, por favor, à deputada. Bem, antes de abrir a palavra para alguém que queira dar sua contribuição, seu registro, eu queria só fazer uma observação. Eu acho que mais do que um evento dos 90 anos, nós realizamos aqui hoje um ato de celebração da resistência das mulheres. Nós estamos, nesse momento, com uma contribuição da professora Tereza, da nossa curadora Ana Prestes, da nossa querida deputada constituinte, Moema Santiago, e da nossa querida curadora Angélica Calil. Mas também presentes aqui está a história de resistência da Dona Maria Prestes, avó da Ana Maria Prestes, e a história de resistência da Luísa Lígia Azevedo Costa, avó da Angélica Calil. Esta é a história da resistência. Nós vivemos um momento muito delicado da vida do país, onde o que está em ameaça é o papel das mulheres, é o empoderamento das mulheres, e a contribuição das mulheres na história enche-se da sociedade de preconceitos, de retornar as mulheres ao papel doméstico. Nós não admitiremos, resistiremos, porque a liberdade é feminina, a igualdade é feminina, a justiça é feminina. E este país tem que continuar emancipando suas mulheres e seus homens e trabalhadores também. Abra a palavra aí para alguém que queira contribuir. Ricardo Abreu. É importante pelo menos um homem falar, né? Para apoiar essa excelente mesa, essa discussão. Eu queria só dar um exemplo de uma proposta que eu fiz, e quando eu fiz ela em 91, no século passado, disseram que eu era louco, que isso nunca ia passar no Brasil, isso nunca ia existir, né? Ia desqualificar nosso ensino superior. Eu propus, quando eu era diretor da Uni, a reserva de vagas para estudantes de escola pública nas universidades públicas, que tinham, naquele momento, né, uma maioria de estudantes de renda média ou de renda alta, né? E muito poucos negros e uma grande maioria de egressos de escolas particulares, né? Era o caso da USP e também o caso das federais. Houve uma grande luta, né? Que quem mais abraçou foram os secundaristas e as mulheres secundaristas, né? As jovens secundaristas. E a gente conseguiu, no século seguinte, né? Em 2015, uma lei que universalizou. Quer dizer, que consagrou uma experiência que já existia começou no Rio de Janeiro, né? Eu estou dizendo isso por quê? Porque quando eu propus isso, né, logo depois veio a proposta que a gente acatou, né, do movimento negro de se incluir, né, na reserva de vaga as cotas para negros, né, para jovens negros e negras, estudantes. Mas quando a gente começou essa luta, diziam que a gente era maluco, isso nunca ia acontecer, né? Como também, acho que foi a mesma coisa na luta das mulheres pelo voto, né?
no século XIX, no século XX, como foi bem contado por vocês. O que eu acho que nós todos, né, quer dizer, mulheres e homens que defendem a participação das mulheres na política em igualdade de condições, acho que a grande proposta é a reserva de espaços parlamentares para as mulheres de pelo menos 50% em todos os parlamentos, câmaras municipais, assembleias legislativas e câmaras dos deputados e senado. Acho que essa proposta é a mais ousada, mas é a mais efetiva para garantir a participação. Acho que essa é a grande bandeira que a gente tem que levantar, é a reserva de vagas para as mulheres na proporção que elas estão participando na sociedade. Obrigada. Mas pode falar. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou Santa Alves, eu sou da UNegro e sou da União Brasileira de Mulheres. Eu só quero lembrar aqui, companheiras, da luta dos movimentos sociais, né, nesse nosso Brasil, né, e lembrar a luta das mulheres negras. A Ana Preste falou muito bem ali, né, e nós do movimento negro, a gente continua nessa luta para que a gente tenha mais espaços, né, nos espaços de poder, tenha mais mulheres negras, homens negros, mulheres brancas, né? E é importante a gente lembrar esses 90 anos aí do voto feminino, porque a gente sabe que mesmo com o voto feminino instaurado, algumas mulheres não podiam votar, né? E depois de muito tempo é que vai melhorando essa situação. E eu acho que a nossa luta do movimento de mulheres, do movimento social como um todo no Brasil, ajudou muito a gente a estar numa democracia, né? E a gente vive um momento muito difícil, né? E a gente quer aqui defender a democracia para que a gente continue na luta, né? E dizer não ao fascismo. É isso, um abraço a todas e eu quero dizer a vocês que eu sou L. Eu sou Lula presidente. Um abraço a todas e a todos. Mas, pois não. Eu quero cumprimentar essa mesa hegemonicamente feminina e quero dizer que vocês verdadeiramente nos representam. Eu vou fazê-lo. O meu nome é Lúcia Bessa, eu sou diretora de gênero do Fórum de Mulheres do Mercosul, e quando eu estou numa bancada como essa, numa mesa como essa, numa plateia tão representativa quanto essa, a gente não pode se privar de abrirmos a nossa voz e falarmos, porque nós ficamos anos e anos invisibilizadas, caladas, porque nós não ficamos caladas porque queríamos ficar caladas. Nós fomos caladas, nós fomos invisibilizadas. Então, companheiras, em todos os momentos em que tivermos a oportunidade de expressar a nossa vontade, de expressar a nossa indignação, nós devemos fazê-lo sem medo, sem receio de ferir ou de ofender quem quer que seja, porque a nossa voz, como a Nau, minha digna deputada, já foi lançada. A Nau não volta mais. A Nau já foi lançada. Queiram vocês entenderem o contrário, aqueles que querem nos calar, mas a Nau não volta mais. Nós continuaremos resistindo, porque o cenário que se avizinha e o cenário que está posto não é um cenário promissor para nós mulheres. Nós temos, sim, que cada dia mais tomarmos essa posição de que nós estamos agora, uma postura de firmarmos o nosso debate contra a nossa invisibilidade, firmarmos o nosso debate e a nossa postura contra uma voz que não pode se calar, que é a voz feminina neste país. A nossa voz há de ser ouvida nos 4 cantos deste país gigantesco chamado Brasil. Eu estou aqui do meu lado com minha filha, que tem apenas 19 anos de idade. Aliás, ela faz hoje 19 anos de idade. E o exemplo que eu quero deixar para minha filha, e o exemplo que a gente tem que deixar para os nossos filhos e filhas, é de que nós, mulheres, somos mulheres, mas o nosso nome é coragem. Está escrito no nosso DNA que nós não calaremos e não nos calaremos jamais. Que nós, minha filha, somos mulheres, somos coragens, somos combativas, somos mais de 50% da população deste país.
somos mais de 50% de eleitores e eleitoras deste país. Portanto, nós repudiamos a representação pífia que nós temos nos parlamentos. E nós continuaremos firmes até que 54% das cadeiras dos parlamentos sejam assentadas por nós, mulheres. Muito obrigada. Obrigada. Não havendo mais quem queira falar, eu devolvo a palavra ao cerimonial para encerrar o trabalho, agradecendo com muita alegria, com muita felicidade, ter estado com vocês. Todo encontro é um encontro de construção e de emancipação. Obrigada, deputada Jô. A gente falou sobre a invisibilidade das mulheres, sobre essa luta. Tem uma pessoa aqui que não pediu para falar, que é a Tânia Fontenelle, que ela é autora do livro e do documentário Poeira e Batom, que conta a história das mulheres invisibilizadas na construção de Brasília. Ela já esteve aqui com a gente fazendo um debate sobre a invisibilidade da mulher na história, então eu gostaria de fazer essa deferência para ela. Agradecer também as meninas da Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal, que estão aqui com a gente, e dizer que a exposição, que logo mais, após as curadoras fazerem os autógrafos nos livros, que a gente vai lançar, ela é uma iniciativa da Secretaria da Mulher, mas que contou com o apoio do Instituto Avon, né, e o Centro Cultural também. Então, a gente agradece muito o apoio de vocês. Muito obrigada mesmo por essa parceria que a gente vem estabelecendo ao longo dos últimos anos. É importantíssimo a Câmara, né, os movimentos sociais, os institutos e as iniciativas, as pesquisadoras, todas estarem aqui trabalhando com a gente para que a gente construa um espaço cada vez mais inclusivo, representativo e com debates tão importantes. Então, agradeço a todas vocês, em nome da Secretaria da Mulher, desejo uma boa tarde e logo mais ali no hall da taquigrafia, às 5 horas, daqui a uma meia horinha, a gente vai lá para dar abertura à nossa exposição. Muito obrigada e boa tarde.